Prazer enorme te receber, Jânio. Seja bem-vindo aqui à nossa nova casa. Primeira entrevista sua, né, nesse nosso novo estúdio. Bom dia. Prazer é todo meu, Sidney. Bom dia. Não poderia iniciar de forma diferente. Parabéns por essa nova casa, por esse espaço maravilhoso, esse estúdio maravilhoso, que é a consolidação de um trabalho sério, honesto, verdadeiro, que vocês iniciaram, né? Lá de forma improvisada, no estúdio, numa sala, e hoje aqui com esse estúdio maravilhoso, com essa loja maravilhosa, mostrando a consolidação de um trabalho, uma marca de sucesso da sua vida, um trabalho que você iniciou aqui, baseado, respaldado com a sua família, fazendo com Álvaro, com Paulinho, com Milton, essa família Litoral e toda a equipe maravilhosa que traz com você aqui desde o início. É bom chegar aqui e ver o Abedi. Enfim, legal, parabéns. Que Papai do Céu siga abençoando toda essa equipe, toda essa família que Cabo Frio ganhou e ganhou muito com o nascimento da Litoral News. Obrigado, Jânio, pelas palavras, né? Que Deus siga, desculpa, nos abençoando nessa missão, né? De informar, de dividir essas informações com a população de Cabo Frio. Obrigado. O espaço, graças a Deus, né? Tem atendido a essa necessidade de crescimento da Litoral News. O governador Pezão esteve em Cabo Frio na sexta-feira da semana anterior, assinando finalmente aquele convênio, né? De 79 milhões de reais com a prefeitura, com a tua intervenção para construção aí de urbanização, de várias obras na nossa periferia. Que análise você faz dessa visita, de finalmente esse convênio assinado, a importância aqui para a cidade, Jânio? Olha, Sidney, eu quero agradecer aqui, inicialmente, ao governador Pezão por esse empenho, ao ex-governador Sérgio Cabral, que foi quando a gente iniciou esse processo, né? Ao prefeito Alair Correia, por sua sensibilidade política, de junto comigo, superar as divergências e trabalhar na construção desse convênio, né? O ex-prefeito Marquinhos, que também participou das conversações junto ao governo do Estado, para que viabilizássemos esse convênio, que é um convênio que visa o investimento de 79 milhões de reais aproximadamente, na urbanização de toda aquela parte nossa ali de Monte Alegre 2, Cantinho do Céu, Reserva do Peró, Jardim Peró e Guriri. Então é um grande benefício para a nossa comunidade, é uma parte da nossa periferia que se encontra desprovida de pavimentação, de urbanização e que chega lá. Eu acho que esse é um momento diferenciado para a nossa cidade, porque a gente lutou ardentemente enquanto parlamentar para que isso pudesse acontecer na aprovação do empréstimo, na captação de recursos, para que o Estado tivesse a saúde financeira para realizar esses investimentos. E hoje a gente poder vir à cidade e trazer este convênio, que daqui a pouco vai estar se efetivando, né? Falta apenas agora os ajustes administrativos de parte da Prefeitura e do Estado na área de licitação e de liberação da documentação da parte da Prefeitura e da parte do Estado para que isso comece, né? O projeto físico já está pronto e a gente já está no andamento, no encaminhamento, que com certeza é um grande benefício. Então, participar politicamente de mais esta ação de mandato, eu tenho muita alegria e agradeço ao governador Pezão por sua sensibilidade. Lembrar que esse projeto, né, essa ideia, nasceu numa festa da padroeira, e até a gente conversava no seu programa logo em seguida, né, ali saindo da missa da padroeira, estávamos conversando eu, Jane, minha esposa, e o padre João Luiz, quando o prefeito Alair passou no carro com o Alexandre. Eu disse: prefeito, eu tenho do governador Sérgio Cabral uma autorização, uma conquista para a cidade, que são urbanização, aproximadamente inicialmente de 5 quilômetros, que eu gostaria de colocar ali na região do Monte Alegre. Aí o Alair disse: não, eu aceito, não tem problema nenhum, vamos trabalhar isso. E de lá a gente veio trabalhando e conseguiu fazer isso para a cidade. Eu acho que no momento político, o que a gente espera da classe política é exatamente isso, que as divergências
elas se deem no campo da política. Elas se deem e se acabem no momento em que a eleição acaba. A partir dali, eleitos são designados a trabalhar em favor da população. Eu sou o deputado de todos os cabofrienses, dos que votaram comigo e dos que não votaram comigo. Por essa razão, é meu dever trabalhar. Então, é essa consciência que me move, que me mobiliza, que me fez trabalhar para que a gente tivesse a estrada da integração finalmente concluída e entregue à população, trazendo esse benefício para a cidade, integrando Tamoios a Cabo Frio, uma obra que vinha se arrastando ao longo de décadas, promessa, cada campanha, uma história, e a gente foi lá e trabalhou junto ao governador Sérgio Cabral, com o secretário de Obras Pezão, e olha, não, lá em Cabo Frio a cidade é mais importante, e a gente pôde aí entregar. Da mesma maneira que entregamos aí ônibus, vans para transporte de pacientes, ônibus escolares. Por quê? Porque nós estamos entregando para o cidadão cabofriense. Então eu me orgulho muito de exercer um mandato com esta visão, com esse referencial, de que sou um deputado da cidade, sou um deputado da região e trabalho em favor dessa nossa população. Você acha que esse é um jeito novo de fazer política? Você acha que é um caminho que se abre? Porque, sobretudo numa cidade, entre aspas, pequena como a nossa, as questões políticas elas se prolongam, não deveria ser assim, a bem da verdade, mas elas se prolongam por muito tempo. Você acha que essa parceria que se consolida através de todas essas ações que você colocou, ela inaugura um novo tempo, um novo modus operandi? A verdade é a seguinte, Sidney, eu acho que essa sempre foi a grande máxima da política, trabalhar no bem comum. A divergência ideológica, a divergência partidária, ela deve continuar existindo, porque ela faz bem, a oposição deve continuar existindo. Eu faço oposição, faço minhas críticas ao modelo, ao jeito de governar do prefeito Alair Correia, questiono a questão do tratamento que ele dá à saúde, que ele dá à educação, a falta de investimento na cidade, Eu questiono a questão do comércio da cidade, que está aí, o empresariado da cidade, o setor produtivo está sofrendo pela falta de circulação de recursos na cidade, uma coisa que há uma interferência direta do poder público municipal, é a política pública municipal que dita esse fator econômico. Mas eu não posso fazer disso, dessa crítica, deste meu posicionamento, um impedimento para deixar de trabalhar em favor da cidade. É essa a grande diferença. E isso eu tenho com muita clareza no meu posicionamento político. Hoje não dá mais para você fazer política de forma tupiniquim, De um lado os flamenguistas, do outro lado os vascaínos e do outro os tricolores, e eles brigam entre si, se matam, se mordem e a cidade deixa de crescer. Não, é preciso que haja esse entendimento maior. Então eu fico muito feliz em estar, talvez, inaugurando esse tipo de comportamento político na cidade, que traz resultado para a cidade, que traz resultado para a região. Assim é o meu relacionamento com o São Pedro da Aldeia, com o prefeito Chumbinho. Assim é o meu relacionamento em Búzios com o prefeito André, onde também tive a oportunidade de levar emendas. Lá, meu parceiro político, partidário, companheiro, amigo de longas datas, é o Mirinho, todos sabem disso. Mas o André hoje é o prefeito. Então foi a André que eu fui levar a estrutura de uma clínica da família, de ônibus, de ambulância, para poder atender a população de Búzios. Da mesma forma lá em Arraial do Cabo, onde o meu companheiro são os companheiros do PDT, Henrique Belma, Dudu, José Bonifácio, enfim, é o PDT, mas o prefeito Andinho é o prefeito do Cabista. Então, eu tenho que me relacionar com ele para levar o benefício para a comunidade Monte Alto, Figueira, na área de saneamento e pavimentação, para levar a estrutura de saúde, ambulância, ônibus, para a população de Arraial do Cabo. Então, esse entendimento é o que deve marcar esta nova política. Eu tenho certeza absoluta que quando a população vai às ruas, se manifesta a sua indignação, ela manifesta a sua indignação contra esse modelo político tradicional, onde o político só olha numa direção, no seu interesse pessoal e deixa de olhar o interesse coletivo. Por isso ele mergulha na corrupção, por isso ele mergulha no ódio, por isso ele mergulha num processo político decadente. Então é preciso que se tenha essa visão ampliada. Primeiro, de se abrir à sociedade, de colocar o mandato de forma clara, transparente, que é o que a gente tem feito.
Você vai nas redes sociais, você vê lá a nossa página, a gente respondendo, se expondo. Você vai nas ruas de Cabo Frio, você vê o nosso gabinete móvel em todas as ruas da região. Você liga a televisão na Assembleia, vê a nossa presença lá, defendendo os interesses da região. Votando clara e abertamente todas as matérias, que agradem um setor ou desagradem outro, mas com o nosso posicionamento claro, para que a pessoa possa ponderar, apoiar, criticar, sugerir. Eu acho que esse é o novo modelo, quando você fala desse novo modelo de comportamento político, é isso que a população deseja. Agora, você me pergunta, isso é novo? Não, isso não é novo. Infelizmente, a classe política se afastou do seu papel historicamente. Porque essa sempre foi e será a função do político. Agir de maneira honesta, de maneira transparente, né? Trabalhar em favor da coletividade. Isso são requisitos necessários para que você tenha uma representação política. Infelizmente, os homens públicos se afastaram desse dinamismo. Então, eu sigo fielmente essa cartilha e fico feliz em poder estar contribuindo com a minha cidade, com a sociedade, para o seu desenvolvimento. Você pode ficar à vontade, viu, para participar desse nosso bate-papo, pela internet, aqui nas redes sociais, ou pelo telefone, 2643-6307. Nossa produção está ligada, né, para receber tua pergunta, para a gente poder formular aqui para o deputado estadual Jânio Mendes. A gente está aí vivendo esse momento de convenções, né? Queria traçar contigo, Jânio, pela tua experiência, pela tua vivência, e hoje pela tua importância, né, como representante da região dos Lagos na Assembleia, panorama do que a gente está encontrando, por exemplo, em relação ao governo do Estado, né, onde a gente tem aí as pesquisas apontando uma dificuldade do governador Pezão de subir e se credenciar para uma disputa, talvez, no segundo turno. Como é que você avalia isso? Essa temperatura vai se manter assim durante a Copa do Mundo inteira? Você acha que até o término da Copa esses números são difíceis de mudar? Olha, Sidney, hoje já teve uma mudança, né? As duas últimas pesquisas, elas já apontam o Pezão na terceira posição. O Pezão saiu de 6% para casa de 12%, 13%. Um crescimento considerável, se você olhar o cenário, é o maior crescimento, né? Na linha dianteira, o Crivella e o Garotinho mantêm-se ali oscilando e tivemos essa mudança na terceira posição, que era ocupada pelo Lindbergh e passou a ser ocupada pelo Pezão. Eu acredito que nesse período de convenções, as coisas ainda se mantenham neste patamar. O nível de conhecimento de Pezão, de desconhecimento do Pezão pela população, é muito elevado. Quando ele assume o governo do Estado, inicia as propagandas, visitas, anúncios de obras, ele vai se fazendo conhecido. A proporção que ele vai se fazendo conhecido, naturalmente, vai ampliando o seu referencial de votos nas pesquisas. Eu acredito que a eleição definitivamente vai começar após a Copa do Mundo, né? Que é exatamente quando a gente tem encerrado o prazo de convenções e registro de candidaturas. Aí eu acho que a gente vai ter um quadro mais claro. Tem muita candidatura que está posta que pode não acontecer, né? Então o cenário, ele ainda está muito indefinido, tá? Mas nós vamos caminhar para essa definição após o período das convenções. Nunca uma eleição nacional influenciou tanto uma eleição estadual como esta vai influenciar, dado o equilíbrio da eleição nacional. A gente crê fortemente que isso mude a correlação de forças no plano estadual. Vai haver uma necessidade. Isso porque você tem um cenário político diferenciado hoje no país, né? Você tem, historicamente, São Paulo concentrava o eleitor do PSDB e, a partir de São Paulo, o PSDB movia a sua eleição nacional. Hoje o PSDB muda o foco, lança um candidato de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, e a partir de Minas Gerais começa ancorado em São Paulo a mobilizar as regras no cenário nacional. Isso faz com que o Rio de Janeiro, terceiro colégio eleitoral e tambor cultural desse país, ele exerça um papel diferenciado nessa eleição. O governador Sérgio Cabral, a bem da verdade, já avistou isso lá atrás, tá? E o sucesso dessa parceria do governo do Estado com o governo federal, fazendo com que o Estado do Rio de Janeiro seja hoje o Estado que mais cresça
que mais se desenvolva economicamente na federação, é fruto, é reflexo desta visão. Então, o Rio de Janeiro, mais do que nunca, é hoje o centro da eleição nacional. Isso faz com que o cenário nacional influencie aqui nas decisões estaduais, de forma que as 4 candidaturas estão postas. A princípio, são 4 candidaturas vinculadas no apoio à presidenta Dilma, mas que, na verdade, traz para a presidente Dilma, o incômodo de não poder definir um palanque. E isso permite que candidaturas como a de Aécio e a do Eduardo Campos, elas cresçam nesse cenário a partir das dissidências, descontentes com a indefinição de um palanque. A presidente da República vai ter que definir um palanque. Quando ela definir um palanque no Rio, define-se a acomodação das candidaturas. De modo que nós podemos ter um cenário com 4, com 3 ou com 2 candidaturas. Vamos aguardar o final aí do prazo de convenções para que a gente possa ter uma definição do real quadro político do Rio de Janeiro. Mas, como está posto, né, a eleição com os 4 candidatos, ela vai indefinida para poder definir quem vai para o segundo turno. Evidentemente que o governador Pezão, com a máquina, com o apoio da maioria dos prefeitos, dos deputados, dos vereadores, ele tem força política para ir para um segundo turno, né? E a gente acredita nisso e trabalha nessa direção. Você acredita, por exemplo, né, no quadro da disputa para o Senado, o Wagner Montes era o líder das pesquisas e acabou tendo sua candidatura inviabilizada, né? Ficou o Romário, ficou o Sérgio Cabral, ex-governador, os dois ficaram aí, pelo menos em princípio, né, polarizando essa disputa. E a Jandira Fegali. E a Jandira. Você acha que para o governo do Estado pode acontecer um fenômeno parecido? Alguém que está mais à frente possa acabar tendo que abrir mão da candidatura em função desses ajustes? Ou essa possibilidade fica mais ali para o Lindbergh mesmo, nessa questão do PT com o PMDB, Jânio? Pode. Você pode ter não há quadro definido ainda na disputa para o Senado. Por exemplo, o governador Sérgio Cabral, que é candidato ao Senado, agora afirmou sua candidatura, mas já afirmou outras vezes e recuou colocando a sua candidatura à disposição de um entendimento nacional. E isso ainda continua. Se você perguntar ao governador Sérgio Cabral hoje se ele abriria a mão de sua candidatura para esse entendimento nacional, eu não tenho dúvida nenhuma que ele responderia que sim. Isso daria uma nova correlação de forças políticas. Da mesma forma que a candidatura do Romário no PSB, nós estamos vendo aí a divisão. O Glauber, deputado Glauber, defende a coligação com o PT, que faria um palanque nacional para o Eduardo Campos com o Lindbergh no PT do Rio, o que daria uma confusão no PT nacional, que tiraria um palanque da Dilma. Ao mesmo tempo, o Romário, através de Eduardo Campos, defende, por um acordo feito com a Marina, para indicação da Marina para vice, o apoio à candidatura do Miro Teixeira ao governo do Estado, que está sendo rifado pelo PSB do Rio de Janeiro. De forma que ali também o quadro está indefinido. E na candidatura do PCdoB, numa coligação com o PT, ainda ontem no Jornal o Globo, o Lindbergh Farias ofereceu a vaga ao Senado ao Miro Teixeira do PROS para atrair o PROS para a sua candidatura. E a gente sabe que no cenário nacional o PROS foi criado dentro de um ambiente do governo federal, né? Nos setores políticos. A ministra de Direitos Humanos, Ideli Salvati, ex-ministra da Casa Civil, é considerada a mãe do PROS. É ela quem define para onde o PROS vai caminhar, né? E se for essa definição, de fato, o que os bastidores da política falam, há uma tendência do PROS caminhar com o PT, né? E aí estaria sendo rifada a candidatura da Jandira Fegali. De forma que, tanto o cenário para o Executivo quanto para o Senado, nunca no Rio de Janeiro teve um momento tão indefinido às vésperas de um processo eleitoral. As convenções se aproximam. Hoje é a minha convenção, a convenção do PDT. Nós vamos aprovar hoje, defender a aprovação da nossa candidatura a deputado estadual e também da indicação do deputado Felipe Peixoto como candidato a vice do governador Pezão. Esse processo faz parte de uma conversa que envolve 15 partidos políticos que integram a coligação do Pezão. Já é um processo mais amadurecido, mas, né, temos a convenção hoje e a nossa convenção fica
aprovado um indicativo que vai aguardar a coligação, a convenção do PMDB para que nós tenhamos uma definição da chapa majoritária. De modo que o cenário político está, como bem definiu lá no passado, né, Tancredo Neves. Nunca esteve tão à imagem de uma nuvem. Você olha, está de um jeito. Quando abaixa a cabeça e levanta, ela já está de outro. Pode acontecer muita coisa nesse processo político do Rio de Janeiro. Está ligado o tempo todo, não tem jeito, né? Essa definição da candidatura do Felipe Peixoto a vice-governador, que impacto ela causa, por exemplo, na nominata de vocês para a Assembleia? O Felipe seria federal ou seria estadual? O Felipe seria candidato a deputado federal. Já tinha definido isso, Já tinha definido que seria candidato a deputado federal, de modo que, a nível da bancada, no impacto da nominata para a Assembleia Legislativa, é nenhum, né? A gente tem uma parceria com o grupo do Felipe Peixoto lá em Niterói. A juventude do PDT está apoiando nossa candidatura, a nossa pré-candidatura à reeleição, assim como os movimentos sociais do PDT lá, que são muito fortes, muito participativos, estão integrados na nossa pré-candidatura. Com essa decisão do Felipe ser candidato a vice-governador, só fortalece esse movimento, porque Niterói vai às ruas defender o nome na chapa majoritária. E para o PDT, a ida do Felipe para a chapa majoritária como vice-governador é visto como um momento, uma oportunidade de construir uma liderança política no estado do Rio de Janeiro, né? Felipe foi candidato a prefeito de Niterói numa situação extremamente adversa, com o Jorge com uma rejeição altíssima, que beirava a casa dos 70%. Felipe levou a eleição para o segundo turno e perdeu a eleição por 2%, né, para a máquina montada em razão da candidatura do candidato do PT, o Rodrigo Neves. Então, é uma liderança que surge para o partido encara dessa maneira, e eu fico muito feliz em ser a candidatura à Assembleia Legislativa mais próxima do Felipe e do seu grupo político nesse processo. Então, a gente vê aí com muito bons olhos, né, esta mobilização. Na proporcional, o PDT vai coligado com alguém ou vai só com os seus próprios candidatos, Jânio? Nós temos uma nominata completa a ser apresentada à convenção hoje, com todos os 104 candidatos à Assembleia Legislativa, homens e mulheres, né? Mas, como eu disse, né, o processo político está avançando, existem muitas conversas para coligações proporcionais, há uma ideia de se fazer um chapão, né, pegando aí partidos fortes, porque os partidos políticos estão muito preocupados com a eleição para deputado federal, porque com essa criação de novos partidos, Solidariedade, PROS, você teve uma mexida nos partidos tradicionais, nos partidos convencionais, e também nos pequenos partidos com essa migração. Isso mexe no tempo de TV e no fundo partidário. De forma que hoje todos os partidos vão para essa eleição de olho nas bancadas, que quanto mais deputado federal fizer, mais participação tem no fundo partidário e no tempo de TV. Então a articulação para construir chapões, ela está. De modo que as convenções tendem a aprovar as suas nominatas e deixar em aberta a delegação para que as executivas construam as coligações. E, infelizmente, o processo político brasileiro, nós não tivemos a reforma que seria necessária. E hoje, você pode fazer salada de todos os jeitos. Pode fazer uma coligação para deputado federal, proporcional, outra para deputado estadual, não coligar com ninguém para deputado estadual e coligar para federal. Enfim, pode-se fazer uma série de articulações com vista à melhor forma dos partidos elegerem deputados federais. Então, isso vai ficar para uma definição aguardando as convenções dos demais partidos. Você está completando, né, teu primeiro mandato como deputado e está colocando teu nome para aprovação, para um referendo junto à sociedade. Dentro dessa tua caminhada aí de quase 4 anos na Alerj, o que você destaca como ponto alto? O que você destaca como ponto que você gostaria de ter melhorado? Fazer um balanço dessa tua caminhada, uma análise profunda. Você sabe bem, você tem uma capacidade grande dessa autoanálise, né? Desse teu momento de deputado e dessa tua colocação agora como pré-candidato a uma reeleição, Jânio?
Olha, Cid, primeiro te agradecer, porque hoje é a minha última entrevista. Né? A minha convenção é hoje, fui informado aqui por você, a partir de hoje eu não posso mais conceder entrevistas. Só depois de 6 de julho, né? De 6 de julho, em espaço igual com todos os demais candidatos. Então essa oportunidade de balanço é uma oportunidade ímpar que você me concede. Né? E eu quero dizer à população de Cabo Frio, primeiro fazer o agradecimento, né? Porque eu sou deputado hoje, porque a população de Cabo Frio assim me quis, né? E me deu aí a votação que me permitiu chegar à Assembleia Legislativa. Então eu agradeço muito ao povo de Cabo Frio, de Búzios, de Arraial do Cabo, da nossa região dos Lagos, que me permitiram esta votação. Quero dizer que procurei e busquei honrar com dignidade, decência e honestidade o mandato que me foi confiado. Fui até aqui e serei até o último dia de meu mandato um deputado presente, um deputado atuante, vibrante, feliz em representar a sua população. Dei o meu melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho vaidade alguma em razão disso, porque cumpri a minha obrigação, né? Mas eu olho a história da minha cidade e me orgulho do mandato que exerci. Me orgulho de caminhar pelas ruas e as pessoas dizerem: Jânio, você me representa. Ouvir isso, Sidney, é muito bom. Nos dá a consciência, a certeza do dever cumprido. Eu ouvi isso de várias pessoas e toda vez que a gente ouve isso, dá um entusiasmo, dá um gás tremendo para a gente seguir em frente. Você liga hoje a televisão, lá na TV Alerj, e todos os dias você vê lá o seu deputado da sua região, presente, atuante, falando das nossas necessidades, falando dos nossos problemas, debatendo, buscando construir um futuro. Essa semana, quando a visita do governador Pezão, nós entramos na van, a caravana do governador, mais o prefeito, com seus amigos, e o governador dizia o seguinte: existem 2 pessoas nesse estado que falam comigo de segurança todos os dias. Eu tenho 2 secretários de segurança para me informar sobre segurança pública. O Beltrame e o Jânio. Todo dia ele me manda um e-mail, ele me telefona para falar da segurança na cidade, para pontuar as questões. Porque é assim que eu sou, Cid. Eu me preocupo com tudo que acontece na minha cidade e na minha região. Porque esta é a atribuição que a população me deu. Então, quando a gente olha para trás e faz um balanço, né, e a gente vê que conseguiu mexer em questões fundamentais através do mandato para a nossa região, né, a gente olha a questão da Lagoa de Araruama, e recentemente a gente viu aí aquela pesca que os pescadores de Iguaba Grande comemoraram, né, com a perumbeba de 14 quilos, que há anos, há décadas, não se pescava na Lagoa de Araruama, e a gente vê que hoje pode se pescar porque a gente conseguiu fazer uma recuperação desse ambiente que ainda precisa ser recuperado, mas que já evoluiu bastante em relação àquilo que era há 10 anos atrás. Aí a gente vai na nossa caderneta e vê lá os discursos e vê os projetos, as defesas que a gente fez na agência reguladora, na Assembleia Legislativa, que destinaram 104 milhões de reais para investimento em rede separativa, em transposição de efluentes, em abastecimento de água para a população. Quando eu caminho lá em Tamoios, aí vem o cidadão me agradece e vem um outro e diz: olha, trabalho no mercado imobiliário e o mercado imobiliário valorizou em 30% com a chegada da água. Eu fico feliz, mas fico mais feliz ainda em chegar lá no Centro Hídrico, lá no último ponto, na beira-rio, e a dona de casa está feliz porque a água da beira-rio é uma água salgada e a água potável chegou à sua casa. Eu fico feliz com isso e isso me dá consciência do dever cumprido. Terminamos? A lagoa está pronta? Não, nós precisamos avançar mais, nós precisamos continuar. Por isso é que eu quero, com todo entusiasmo, ir à convenção do meu partido hoje e defender a minha candidatura à reeleição. Quando a gente olha e vê o número de ambulâncias, de vans e de ônibus escolares
que a gente, através de emenda parlamentar, dedicou à nossa região e trouxe para a nossa cidade, para as nossas cidades, independente das posições partidárias de prefeito, a gente tem a consciência do dever cumprido. A gente vai ali na Via Lagos e vê aquela mureta divisória, né? E eu passo um filme na cabeça, né? A primeira audiência, eu com o deputado Miguel Giovanni, né? Quando o Miguel Giovanni era deputado, a gente, naquela briga com a GETRANSP, com a agência, lá na Comissão Especial na Assembleia Legislativa, para que o contrato da Via Lagos fosse alterado e fosse modificada a cláusula que previa que só ia ter mureta divisória quando ela atingisse a média de 20 mil veículos dia. Sabe quanto isso ia acontecer? Nunca. E a gente foi incisivo que aquilo precisava ser mudado, precisava ter alterado, porque vidas humanas se perdia diariamente pela falta daquela mureta divisória, e hoje a gente passa ali, vê aquela instalação daquela divisória metálica, que muitas vidas vai salvar nesse estado. A gente fica feliz com a consciência do dever cumprido. Então, fazer um balanço de um mandato que teve presença, que foi atuante, né? Eu faço um balanço positivo, eu digo que eu estou muito feliz enquanto deputado, estou realizado, com muita disposição e pronto para continuar trabalhando, né? Quando a gente participa, né, das caminhadas na Rio Branco, na Avenida Atlântica, em defesa da vida, mobilizando padres, pastores, tendo a capacidade de permitir que a Federação Espírita do Rio de Janeiro, o Conselho das Igrejas Evangélicas e o Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Arani, sentassem à mesa e se unissem em torno de um projeto de minha autoria, o projeto de lei 416, que cria no estado do Rio de Janeiro as casas de apoio à vida. E que isso faz com que as lideranças da comunidade cristã se unam e saiam às ruas em defesa da vida. Olha, Sidney, eu cumpri com dignidade a minha missão. Porque eu, quando saí de casa para entrar na vida pública, para ser vereador ou para ser deputado, eu saí como cidadão, como homem, que tem compromisso com a minha cidade, com a minha fé, com a minha comunidade de igreja, com a minha família, com os princípios que norteiam a minha vida. E eu digo sempre, ainda ontem dizia, numa reunião em Arraial do Cabo, o político não pode estar separado do cristão, do cidadão, do chefe de família. Enquanto político, eu tenho que defender esses valores e brigar por eles. Então eu, ao fazer um balanço do mandato e olhar, boto a cabeça no travesseiro, durmo com a consciência tranquila e amanheço feliz, porque cumpri a minha missão. Então, faço um balanço extremamente positivo, atuei em defesa dos direitos humanos, né? Fico feliz mesmo, né, em hoje participar dos grandes debates. E aí o filme que passa, né, nesse balanço que você me permite fazer, eu não me imaginava, no dia da ocupação da Rocinha, com todo aquele estresse, estava eu lá, na última rua da Rocinha, descendo viela por viela, buscando a violação de direitos humanos, ao lado do deputado Marcelo Freixo. E aí outro dia encontrava ali na Gamboa um policial, né, amigo dos nossos amigos lá da Gamboa, que quando foram me apresentar, aí ele me disse: você não é deputado? Você não estava na Rocinha no dia em que o BOPE ocupou a Rocinha, entrando lá nas vielas? Eu falei: fui eu mesmo. Então isso me dá a certeza, a consciência de que eu cumpri o meu papel. Quando eu me vejo respeitado pelo governador, por ministros, por deputados, cheguei à Assembleia Legislativa como um simples suplente.
E hoje sou presidente do Conselho de Ética. Sou membro de todas as comissões importantes. Isso não me envaidece, mas me dá a certeza de que eu cumpri com dignidade aquilo que eu me comprometi com a população de Cabo Frio. Eu olho no espelho e me vejo um deputado de verdade. Um deputado que cumpre e que honra o compromisso com a sua população. Então, eu faço um balanço positivo, dizendo à população de Cabo Frio o meu agradecimento e a minha certeza de que estou pronto, preparado para te representar. Se fosse dada a você a oportunidade de revisitar, né, cada um desses dias, desde esse momento que você chegou lá como suplente, a esse momento em que você é um dos mais importantes deputados da casa, você mudaria alguma ação, alguma atitude, algum momento, se você tivesse essa possibilidade de revisitar todos os dias? Tem alguma coisa que você mudaria ou não, Jane? Você fez, na tua opinião, tudo como você deveria realmente ter procedido? Olha, Sidney, com certeza eu não mudaria. Nem naqueles momentos em que eu recebi críticas da população, de alguns setores, não da população, de alguns setores por minha postura. Vou dizer aqui com muita naturalidade, com muita franqueza, uma questão que os marqueteiros de plantão podem dizer que eu não deveria tocar nesse assunto, mas eu falo, né? Por exemplo, o episódio dos bombeiros. Nós tínhamos aproximadamente, o maior grupo de bombeiros era nosso aqui de Cabo Frio. E eu participei de uma reunião com eles e vi os chefes de família de Cabo Frio na condição que estavam detidos lá no ginásio do Hospital de Bombeiros. E aí eu tomei comigo uma decisão, eu não posso deixar esses meus irmãos aqui nessa condição. Fui lá, fui um dos únicos deputados a visitá-los, visitei-os 4 vezes nos 5 dias que eles estiveram lá, e reuni com a comissão aqui, e a comissão me disse: Jânio, vamos trabalhar para tirar o nosso pessoal dessa situação. Depois a gente retoma a luta salarial. E a partir daquele momento, a gente passou a atuar em busca do entendimento. E nós construímos esse entendimento. Foi muita conversa, foi muito enfrentamento com o coronel da Polícia Militar, Coronel Eri, comandante-geral, muito entendimento com o atual comandante do Corpo de Bombeiros, que botou sensibilidade, um enfrentamento com o ex-comandante Coronel Pedro, né, a quem tivemos a oportunidade de, com firmeza, responsabilizá-lo por parte daquilo que estava ocorrendo pela falta de diálogo e entendimento. A firmeza que tive quando o Coronel Eri, numa comissão que participávamos eu, o deputado Flávio Bolsonaro e o deputado Zaqueu Teixeira, quando o Coronel Eri disse que naquele momento não falaria, não dirigiria a palavra e não ouviria o deputado Bolsonaro por ele estar insultando a tropa na mobilização, e eu com firmeza me levantei e disse: se não ouvir o deputado Bolsonaro, o senhor não vai ouvir ninguém. Ele precisa ser respeitado como deputado e nós estamos aqui para construir esse entendimento. Então eu faria tudo de novo nesta direção. E foi por atitudes como esta que eu ganhei o respeito dos deputados que me conduziram hoje à presidência do Conselho de Ética. Então, mesmo quando o mar parecer revolto, se você sabe a direção que você caminha, você chega em terra firme. Então, eu não me arrependo de nenhum ato do mandato. E tenho absoluta certeza. Tudo que fiz foi para o bem da minha comunidade, do povo do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho a certeza de que essa minha aproximação, essa minha construção política com o governo do Estado trouxe muito benefício para a nossa região. Desde o benefício físico, né, acabei de dar como exemplo a estrada da integração. E enrolava, todo mundo prometia, governadores prometeram, prefeitos prometeram, os candidatos prometeram, e a gente fez. A gente fez porque a gente, com respeito,
buscou a parceria, buscou o entendimento e colocou o interesse da cidade, da região, acima das diferenças. Então eu faria tudo de novo. Vamos começar a abrir aqui a oportunidade para o nosso telespectador e, sobretudo, para a comunidade de Tamoios, né, que nos concede uma grande audiência através da internet. Obrigado a todo mundo que nos assiste aqui no querido distrito de Tamoios. Eu lembro, e aí o Alexandre Martins me ajuda, né, nessa lembrança, nessa pergunta, que na inauguração da Estrada da Integração, o ex-governador Sérgio Cabral me disse que estava determinando a licitação para a construção da delegacia legal em Tamoios. O Alexandre faz essa cobrança aqui e deixa a pergunta de quando é que ocorre essa instalação prometida pelo ex-governador e ratificada, né, pelo governador Pezão, da delegacia legal em Tamoios. Jânio, como é que está essa situação? Sidney, Alexandre, ainda na semana passada o governador Pezão me ligou, 7 da manhã, me perguntando, deputado, o documento do terreno para a delegacia legal de Tamoios é a peça que está faltando no processo de licitação. Eu disse, governador, quem está cuidando disso é o delegado de interior que está no contato direto com a prefeitura. Eu já tive acesso à informação do loteamento Long Beach. Ainda na inauguração da Estrada da Integração no Palanque, eu fui ao ouvido do prefeito Alair, quando o Pezão disse que ia fazer a licitação da estrada da Delegacia Legal de Tamoios. Eu fui ao ouvido do prefeito Alair, está faltando a escritura do terreno. Tá? Então, eu acredito, e após me ligar, o governador ligou para o delegado de interior, que saiu em busca deste documento. Alexandre, eu me comprometo hoje em ligar para a chefia de Polícia Civil e passar, através do Sidney, e passar para você, pelas redes sociais, esta informação do calendário, desse cronograma de obras da Delegacia Legal de Tamoios. A Delegacia Legal de Tamoios vai sair, é uma realidade, eu não tenho dúvida nenhuma de que a Prefeitura vai liberar, se não liberou, vai liberar essa documentação e vai ser ali no loteamento Long Beach, um terreno escolhido pela Prefeitura e aprovado pela Polícia Civil. Então a gente está aí nessa luta, nessa cobrança. Os recursos já estão disponibilizados no Governo do Estado, que é um recurso específico para o programa Delegacia Legal, fruto de um financiamento pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que recurso captado especificamente para a segurança pública. Por essa razão é que é necessário a escritura, o RGI, do terreno para que haja a aplicação desse recurso, que não é um recurso do Tesouro do Estado. Tem um outro tema que tem deixado a população de Tamoios aflita. Eu até sexta-feira toquei nesse assunto com o Edinho Ferro, secretário de Comunicação aqui de Cabo Frio, né, que é aquela questão da estrada, sobretudo na ponte, né, aquela ponte que liga a nossa cidade, o nosso distrito de Tamoios, à Barra de São João. O Alexandre também traz essa observação em nome da população de Tamoios, dizendo que o DR está fazendo um trabalho, na opinião dele, muito ruim ali. Né? O Edinho chegou a dizer que a prefeitura está aguardando, se não houver uma intervenção, vai ela fazer a intervenção. Fez até um paralelo com essa questão aqui da rotatória da América Central, dizendo que só não fez ainda por não entender exatamente se vai ser bem aceita essa intervenção da prefeitura. É possível cobrar junto ao DR alguma ação ali para aquela localidade, Jânio? É possível, sim. O Estado acabou de licitar a duplicação da estrada ali na saída da Via Lagos, ali próximo a Minas Rios, né? A Marinha ali, e o Trevo de Búzios, que inclui uma rotatória na saída da Estrada da Integração, para melhorar aquela saída da Estrada da Integração. Está licitado, esse outro trecho da RJ 106, entre o Trevo de Búzios e Rio das Ostras, ainda não foi licitado. Tá? Foi licitado também o trecho entre Rio das Ostras e Macaé, que vai ser uma parceria entre as prefeituras de Macaé e Rio das Ostras e o Governo do Estado, junto aos três entes, para poder fazer a duplicação daquela via. Neste trecho, entre a estação de rádio Campos Novos, o Trevo de Búzios e Rio das Ostras, tem um contrato de conservação da empresa Oriente. Eu fiz na semana passada uma denúncia deste contrato ao presidente do DR, doutor Henrique, porque
a operação tapa-buracos no acostamento de manutenção e recuperação da ponte está muito lenta. Tem 3 meses que a empresa começou a fazer a operação tapa-buraco e está fazendo uma operação lenta e de qualidade duvidosa. Então, o Alexandre tem razão, a gente está denunciando isso. Nós estamos agora aguardando uma mudança nesse contrato, né? Foi feita agora uma licitação. Aqui, você vai aqui em São Pedro da Aldeia, o prefeito Chumbinho tem me ligado e a gente levou isso ao doutor Henrique. O mato está tomando conta do canteiro central, nessa ligação São Pedro-Cabo Frio, e tem pontos escuros sem iluminação. A informação do DR é que esses 2 trechos estão incluídos nessa licitação para poder fazer a melhora da RJ-106 e da RJ-104. Vamos seguir cobrando porque está em péssimas condições. É necessário mesmo mexer naquilo, né? Um outro tema importante, né? Esse tem uma importância incrível aqui para Cabo Frio. Eu tive com o Ronald Ázaro, até então secretário de Turismo, né? No momento em que ele até se desincompatibilizava da secretaria para apresentar o nome nessa eleição agora de outubro, e ele confirmava a construção do centro de convenções. Isso já tem 2 meses e alguma coisa, foi em abril. Algum avanço? Você tem conseguido acompanhar essa questão? A verba vem do Prodetur, né? Está tudo, segundo me dizia o Ázaro, preparado, projeto aprovado, através de um dos mais importantes escritórios de arquitetura do Brasil, lá de Curitiba. Como é que fica essa situação? Como é que está esse andamento, Jânio? Exato, esse foi um processo iniciado lá atrás, no governo Marquinho, que evoluiu. O projeto foi aprovado e construído aí por grandes escritórios de arquitetura do Brasil, fica ali em frente à Inter TV, né? O nosso centro de convenções, recursos do Prodetur, já na conta do governo do Estado, também preso a essa burocracia de documentos, para que a gente possa estar executando essa obra. São 3 centros de convenções, o de Cabo Frio, o de Paraty, o terceiro, no momento, minha memória, que não costuma me trair, mas eu, na dúvida, não vou citar o terceiro, mas são 3 centros de convenções. É Friburgo, outro, né? É na região serrana, não sei se é Friburgo ou Teresópolis. Friburgo, não tenho certeza também, não, mas acho que é Friburgo. Eu não quero... Né? Mas são esses 3 centros, os recursos já estão no Prodetur, é uma parceria do governo do Estado com o Ministério do Turismo, e a gente está se empenhando para que de fato isso aconteça, porque Cabo Frio precisa do centro de convenções. Nós estamos atrasados há décadas nessa questão do centro de convenções. A gente está vendo aí o marasmo na cidade, a falta de eventos que estruture essa economia do turismo, e a gente precisa avançar na questão do turismo de negócios, de feiras, para poder fazer essa economia girar, né? E esse equipamento é um equipamento fundamental. Eu diria, né, eu já dizia na minha campanha de prefeito, seria a primeira obra que eu faria como prefeito em Cabo Frio, seria o centro de convenções, porque a partir dele você vai irradiar todo o polo de economia que vai trazer desenvolvimento. Cabo Frio precisa de um âncora para atrair desenvolvimento. Nós estamos perdendo para todas as cidades do estado do Rio de Janeiro na captação de investimento, na captação de empreendimentos privados, porque não temos esse equipamento necessário para se fazer uma indústria de turismo de verdade, que é um centro de convenções. A gente tem um exemplo aqui claro em Búzios. Quando Búzios atraiu um centro de convenções, né, ali com o Hotel Atlântico, né, isso deu uma sustentabilidade à economia de Búzios formidável. Eu me lembro bem, no debate, quando o Mirinho atraiu o investimento do Hotel Atlântico, a hotelaria de Búzios se mobilizou contrária a essa ação do prefeito Mirinho. Hoje, esses hoteleiros que se mobilizaram contrários à mobilização do Mirinho são agradecidos hoje, fazem agradecimento público pela ousadia dele em avançar naquele projeto. Sabe por quê? Porque o Hotel Atlântico, vou aqui citar um exemplo, né, tem um centro de convenções para 3.000 pessoas. E tem um hotel com 200 apartamentos. Onde se hospedam esse excedente de convencionais? Na hotelaria da cidade, no entorno. Então, com convenções o ano inteiro, isso deu vida à cidade o ano inteiro. Deu vida à Rua das Pedras, deu vida à Rua Turibe, deu vida ao Porto da Barra,
e sustentou a economia da rede hoteleira com mais emprego para barman, para camareira, para cozinheiro, para garçom, para essa indústria do turismo. Então, Cabo Frio precisa seguir esse exemplo e trazer o seu centro de convenções e ali atrai a questão do turismo náutico, que é um turismo classe A, que cresce a cada dia. Então, esse é um equipamento importante para a economia da nossa cidade. Eu tenho trabalhado também bastante nessa direção. Tive com o secretário Ronald Alzara. Talvez foi a última audiência dele, foi comigo, né, quando ele recebeu a definição da destinação desses recursos. Então, isso aí é uma coisa que pode acontecer, dependendo muito da nossa vontade política, do nosso empenho político. Eu digo nosso, é do governo do Estado, nossa como deputado, do prefeito da cidade, em vencer a burocracia, em seguir vencendo as diferenças políticas e trabalhar em favor da cidade. Isso é muito importante para Cabo Frio, né? O outro centro de convenções é Friburgo mesmo. Pesquisei aqui, Cabo Frio, Paraty e Friburgo, né, são os 3 centros de convenções contemplados, nessa questão do Prodetur, inclusive com projetos aprovados, né, através de um concurso aberto e projetos aprovados vencidos por um dos mais importantes escritórios de arquitetura desse país, né? Os projetos são realmente lindos, eu cheguei a mostrar aqui o de Cabo Frio. Eu tenho aqui, até a gente já fez a pergunta, mas quero registrar, Roberto, e agradecer a tua participação. O Roberto dos Santos Silva também me perguntava aqui, eu não fiz menção a ele, sobre a questão da ponte ali, da Amaral Peixoto, na divisa de Tamoios com Barra de São João. O Jânio já deu aqui a explicação necessária em relação a toda essa questão. Deixa eu voltar um pouquinho para uma questão de uma análise política, né? A gente já fez essa análise, mas como você falou, política é como nuvem, né? Como é que você está vendo as mobilizações aqui dos candidatos da região, os que vão ser teus adversários, né, nessa corrida aí pelas cadeiras da Assembleia Legislativa? Hoje tem a confirmação da pré-candidatura do Aquiles, que esteve comigo aqui nos últimos dias também, Aquiles Barreto, e as candidaturas da situação em termos municipais, também já se desenhando, a questão das confirmações nas convenções de quem de fato será ou não candidato. Como é que você vê esse quadro hoje, Jane, dessa questão regional? É possível ter, hoje temos você como representante, tínhamos o Miguel lá por Araruama, é possível ter mais de um representante da região? Temos o Paulo Melo, Saquarema, é verdade, estendendo um pouco. O Paulo se transformou num candidato tão de amplitude estadual que a gente às vezes até esquece, né? Mas é possível ter mais representantes, na tua opinião? Como é que você analisa esse quadro, sobretudo aqui da cidade de Cabo Frio e dos municípios mais próximos, Jânio? Primeiro eu quero dizer que todos têm direito de ser candidato. Eu vejo com muita satisfação, eu vejo que com muita felicidade que o meu mandato tem inspirado aqui muitos políticos em Cabo Frio ousem a colocar o seu nome como candidato a deputado estadual. Então eu fico muito feliz em ser esse exemplo que tem inspirado muitas candidaturas, né? Vejo que o quadro político, né, ele permite que você tenha aí diversas candidaturas. Desejo toda a sorte, todo o sucesso a esses que estão se apresentando como candidato. Vão ter de minha parte todo o respeito, toda a decência, toda a dignidade que marcou a minha vida pública. Farei uma campanha limpa, como sempre fiz, né, colocando as minhas ideias, e espero que todos sigam da mesma maneira. Eu acho que o cenário político daqui a pouco ganha outra forma, né? A população deve analisar a vida, a história, o mandato de cada um. Eu ontem dizia, né, lá o pessoal de Arraial do Cabo, também é um exemplo que eu cito. Você não tem uma faculdade no Brasil para formar político. O político, ele é fruto da sociedade, né? Você pega o cidadão e olha ele. Olha, se como pedreiro, se como carpinteiro, se como advogado, se como médico, ele não foi um bom profissional. Como pedreiro, desviava tijolo da obra. Como advogado, transigia, vendia o direito do seu cliente. Como médico, não comparecia lá no seu posto de trabalho para trabalhar, né? Amanhã, se ele virar político, o que ele vai ser, o que ele vai fazer é colocar essa sua índole dentro do mandato. Então não foi a política que fez o corrupto, que fez o desonesto,
que fez o gazeteiro, né? O indivíduo já era. Então, você, ao votar, você tem que analisar essa história, né? E para a gente, que já é político, que está no mandato, analisa o que a gente fez como vereador, que é o que a gente vai fazer como deputado. Analisa o que a gente fez como deputado, que é o que a gente vai fazer como prefeito, com o cargo que a gente vier a ocupar. Então, é preciso que haja esta análise. Por isso eu me preocupo em estar sempre fazendo as minhas prestações de contas, em fazer um mandato aberto, transparente. Então, o que eu peço é que a população avalie com rigor, com critério, né, a minha pré-candidatura, as pré-candidaturas colocadas e decida por aquele que melhor te representar, que melhor representar a sua cidade, que melhor preencher aquilo que você espera de um deputado federal, de um deputado estadual. Então eu vejo o Sidney com muita tranquilidade, eu tenho uma história para contar, eu tenho um mandato prestado, né? E é isso que a gente vai para a rua, né? A mesma coisa no cenário federal, as candidaturas postas aí, né? E política é processo, né? A gente falava da nuvem, política é um processo dinâmico, política é uma estrada que cada um de nós constrói. Eu planto hoje aquilo que eu vou colher amanhã. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Ninguém cai na política num aborto e se mantém. Logo, logo é expurgado. E é como uma construção. A cada eleição é uma eleição. E você pavimenta a sua história, a sua estrada política, fazendo com dignidade, com decência, com verdade, com honestidade, cada fase, cada momento dentro do seu processo político. Então eu acredito nisso e procuro pavimentar a minha estrada dentro de valores de princípio. Eu sei que tudo aquilo que eu fizer, que eu falar hoje, vai influenciar no meu amanhã, né? E polícia tem o seguinte, você tem uma eleição a cada 2 anos. 2014 é uma eleição, 2016 é outra eleição. O que eu fizer na eleição de 2014 vai influenciar na eleição de 2016. Então eu tenho muita tranquilidade nesse momento, eu tenho muita tranquilidade no meu caminhar e vou construir a minha estrada de forma sólida e segura, como sempre fiz. Eu costumo sempre dizer o seguinte, eu sei de onde venho, sei onde estou e sei onde pretendo chegar. Perfeito. Quero agradecer, né, a todo mundo que está curtindo aqui as publicações no Facebook. Sarita Pessoa está te mandando um abraço, dizendo que está ligada. Beijo, Sarita. Sadi Melo também está dizendo que está ligado lá. Super Sadi. Rafael Mureb, Patrícia Ribeiro, Eunice Costa. Vinícius Peixoto, Vitor Gomes, Davi Souza, todo mundo aqui. Isso na nossa página. Timão, tem mais uma série aqui na página do deputado Jânio Mendes também, né, Alexandre Republicano, entre outros. Alexandre, né, Alexandre prometeu interagir aí. Estão curtindo a entrevista. Obrigado a todo mundo que está curtindo e participando, né? Se você não conseguiu assistir a entrevista inteira, ela será reprisada logo mais a partir das 5. Aliás, quero aqui, né, na participação do Alexandre, agradecer, porque o Alexandre Republicano, ele representa uma das pessoas que mais participou do nosso mandato, né? A questão da pesca, a gente foi muito atuante, né? Fui o único deputado a sair daqui e ir a Brasília para defender a questão dos pescadores de camarão ali de Praia de Siqueira e do Camerun. E o Alexandre Republicano, ele foi muito participativo no mandato, trazendo as demandas da pesca que permitiram que a gente atuasse bastante nessa direção. E quero agradecer na pessoa do Alexandre a todos aqueles que contribuíram para as ações e realizações do mandato. Quem está ligado também na gente, recebe um abraço carinhoso, é o professor Totonho, né, professor Luiz Antônio Nogueira da Guia, dizendo que é uma excelente entrevista. Blogueiro número 1 de Cabo Frio. Estou sempre acompanhando lá o que o Totonho escreve. Diz que o deputado respondeu com clareza todas as perguntas, mesmo as mais difíceis que lhe foram feitas. Totonho, obrigado pela audiência. Está te abraçando também aqui. Um abraço, Totonho. Jânio, queria deixar esse espaço para as tuas considerações finais nesse nosso bate-papo, né? Ainda como pré-candidato, a partir de agora, com a convenção sendo realizada, né, a gente passa, de acordo com a legislação eleitoral, a entrevistar os candidatos no período da campanha, que começa no dia 6 de julho, e eles serão todos entrevistados, todos os candidatos, com base aqui em Cabo Frio, com o seu domicílio eleitoral aqui em Cabo Frio,
a deputado estadual, a deputado federal, todos eles estarão passando por aqui com o mesmo tempo, de acordo com as regras que estão estabelecidas para entrevistas e debates durante a campanha política. Mas quero aproveitar essa oportunidade, primeiro, para te agradecer, né, pelo carinho de ter aceito o nosso convite e deixar os passos para que você possa se dirigir à população de Cabo Frio e àqueles que nos assistem também pela internet em qualquer lugar da nossa região e do estado do Rio de Janeiro. Jânio. Sidney, eu que agradeço. Quero, agradecendo a você, agradecer a todos os seus colegas de imprensa aqui de Cabo Frio, da imprensa falada, escrita, da interativa, das redes sociais, né, por todo o respeito, todo o carinho que me dedicaram ao longo do exercício desse mandato. Eu acho que se a cidade de Cabo Frio pôde acompanhar e ver as ações que realizamos durante o mandato, foi porque nós tivemos uma imprensa séria, uma imprensa isenta, que fez os elogios necessários, que fez as críticas necessárias, mas que, acima de tudo, permitiu este acesso da população às ações de mandato. Então, eu sou extremamente grato, quero te agradecer, a você, a sua família, agradecer a Deus esta oportunidade que me deu de representar a minha população durante o mandato de deputado estadual, agradecer a essa população de Cabo Frio que me permitiu caminhar nessa direção, a todos os amigos de toda a região dos Lagos, dizer da minha felicidade, da minha alegria em viver este momento. Eu vivo um momento muito rico na minha vida pessoal, na minha vida familiar, com minha mulher, com meus filhos. Me orgulho muito da minha família, dos meus filhos, que hoje estão aí, 2 jovens, né? Uma menina com 24 anos, formada, um jovem com 18 anos, enfrentando os desafios para ingressar na universidade que escolheu livremente, né? Em todos os desafios que a atual sociedade impõe, mas, acima de tudo, com valores cristãos e éticos que eu pude construir, forjar ao lado da minha companheira, da minha mulher Jane, dentro do lar, dentro do Evangelho, dentro dos princípios do cristianismo, na Igreja Católica, enfim. Então eu sou um cara muito feliz por tudo isso. E trago para a minha vida pública esse entusiasmo, essa felicidade. As pessoas às vezes perguntam, Jânio, onde você encontra tanto gás, tanta disposição, tanta força para estar em vários lugares ao mesmo tempo, para estar trabalhando? Eu acho que brota isso, tenho certeza, dessa felicidade, dessa realização na vida pessoal e familiar, neste casamento sólido, nessa família unida e nesses amigos que me rodeiam, né? Sempre com sinceridade, sempre com honestidade. Agradeço a minha equipe de trabalho, né? Que por vezes suporta minha irritação quando a coisa não caminha do jeito que a gente planeja. Eu sou muito exigente, eu sou muito dedicado e muito determinado. Agradeço aos parlamentares que conviveram comigo, a confiança depositada, né, em depositar nas mãos de um jovem, vamos dizer assim, de um neófito, de um iniciante no parlamento, a missão de presidir um conselho de ética e que teve a necessidade, tem a necessidade hoje, a Assembleia Legislativa está debatendo uma colocação feita por mim no Conselho de Ética, de uma necessidade de sua reformulação para não termos recursos judiciais bloqueando a ação legislativa. Enfim, eu agradeço imensamente ao governador Sérgio Cabral, ao governador Pezão, por todo o carinho que me foi dedicado. E nesta última entrevista, onde a gente tem a oportunidade de falar livremente das coisas da política, visto que daqui a pouco a gente vai estar engessado pela lei eleitoral, eu quero fazer, nesse momento, né, partilhar a minha alegria de ser deputado da minha gente, da minha cidade. Dizer que eu tenho muito orgulho. Aqueles que se encontram comigo na rua e que dizem assim, Jânio, você me representa, você me orgulha, eu quero dizer, eu é que me orgulho de ser o seu representante. Muito obrigado pela confiança depositada. Levo a alegria, levo o entusiasmo, levo o compromisso com valores e princípios
que eu aprendi com você aqui na minha cidade, na cidade de Cabo Frio. Muito obrigado e muito obrigado a você, Cid. Sucesso na caminhada. Leva já um abraço, né, para minha amiga Jane. Parabéns pelos 25 anos de união que vocês completam semana que vem, né? E dia 24, noite de São João. Você já contou essa história aqui numa entrevista anterior, né? Verdade. O início do namoro foi também por aí? Foi no dia 23, o aniversário dela, na noite de São João. Tá vendo? É assim que funciona. Jânio, tudo de bom e a gente está aguardando você e todos os outros candidatos que forem confirmados nas convenções para esses nossos bate-papos, que certamente serão informativos, importantes para a sociedade de Cabo Frio, né, ao longo aí da campanha eleitoral. Tudo de bom. Um grande abraço a você, um abraço à família Litoral, ao Álvaro, ao Paulinho, ao Milton, a você, a Renata, essa família maravilhosa que vocês têm. Obrigado. Deputado estadual Jânio Mendes, conversando conosco aqui nessa manhã de segunda-feira.